E aqui diz que Jesus saiu da sinagoga, foi para a casa de Pedro, e o que foi que tinha acontecido na sinagoga? Ele expulsou um demônio que estava num homem. Então a fama de Jesus, ela começa a crescer. E aí, imagina, na casa da sogra de Pedro, uma multidão de pessoas iam lá, levavam pessoas doentes, pessoas que estavam endemoniadas, para que Jesus pudesse curar e libertar aquelas pessoas. Então a vida de Jesus agora estava se tornando meio que tumultuada, mas sempre ele reservava um tempo para poder rezar, como mostra aqui no Evangelho. Mas eu queria me deter mais uma vez na questão do diabo, de Satanás, que ontem Jesus expulsou, mas vejam que ele continuou, Outras pessoas endemoniadas eram levadas e Jesus retirava. E como eu dizia ontem para vocês, que nós católicos precisamos tomar muito cuidado, porque existem umas teorias por aí, E aí, isso que eu estou dizendo não é nem que vem de fora da igreja, vem de dentro da igreja, que o diabo não existe, que o inferno não existe. Muitas vezes do púlpito o sacerdote tem a coragem de dizer isso, que o diabo não existe, levado por mentiras, e às vezes de estudos de teologia. Então não acreditar na existência do diabo é uma heresia. Se um cristão diz assim, o diabo não existe, ele é um herético. Porque se o diabo não existe, então se retira tudo que está relacionado ao que nós aprendemos na igreja. Por exemplo, Jesus ele veio do céu para quê? Para retirar da nossa vida as obras de Satanás. Ele veio expulsar Satanás. Então, se Satanás não existe, ou melhor, se o diabo não existe, então a morte de Jesus na cruz é mentirosa, ele não morreu. E aí não tem missa. Aí tira a existência do sacerdócio. Só por causa dessa frasezinha, o diabo não existe. Senão acaba se tornando uma fantasia ou um teatro. Tudo é um teatro. É um grupo de pessoas que se dizem cristãs, e que estão fazendo teatro. Aí vem o padre, cada dia vem com uma roupa nova, uma casula nova, uma estola nova, para fazer teatro aqui na frente de todo mundo. E depois que acaba o teatro, todo mundo vai para casa. Uma das primeiras coisas que nós fazemos no dia que nós fomos batizados foi a renúncia a Satanás. Está lá. Você renuncia a Satanás e a todas as suas obras, e aí entra o pecado. Você renuncio. Porque quando nós entramos na teoria de que o diabo não existe, então tudo é permitido. Você pode pecar, você pode fazer o que você quiser, porque o diabo não existe. E se o diabo não existe, o inferno não existe. Então, se o diabo não existe, Deus também não existe. Então é heresia dizer que o diabo não existe. Se você ouvir alguém dizendo o diabo não existe, é um herético. Entrou na heresia. Não se deve ouvir. Não se deve dar ouvido. Aí no Evangelho de São João, no capítulo 10, versículo 10, é até fácil de gravar, 10, ele usa o diabo com o nome de ladrão. O ladrão, ele vem para roubar, nos roubar de Deus, destruir a nossa vida, porque depois que o diabo nos tira de Deus, porque essa é a missão dele, a missão do diabo é tirar você de Deus, é nos tirar de Deus. Ele destrói a vida da pessoa, porque a pessoa ficou sem Deus,
Quem não tem Deus no coração e na vida tem uma vida destruída. Rouba, destrói e mata. Mata como? Tira a vida eterna. Com Deus e nos leva para o inferno. E aí nós temos que ter a malícia no sentido de ter esperteza. Porque, meus irmãos, como é que o diabo entra na vida de uma pessoa? Como? Porque ele entra na vida de uma pessoa. Vocês viram que aqui Jesus estava expulsando, mas ele pode entrar na vida de uma pessoa sem possuí-la, e tem aqueles que são possuídos pelo diabo, mas ele pode entrar na vida de uma pessoa conduzindo a pessoa sem possuí-la e servindo a ele. Então a primeira coisa que ele quer é que nós não acreditemos na existência dele. Uma vez que não se acredita na existência dele, entra fácil, e acreditando que ele existe, aí ele não vai entrar. E agora veja, né? Olha, eu tenho 22 anos de padre, e eu já ouvi e já vi muitas coisas nesse mundo. Só que hoje a gente encontra tantas pessoas que elas são sabedoras de tudo, né? Elas são sabichonas. Qualquer coisa que a gente fala já está dizendo, não é bem assim. E quando alguém diz assim, não é bem assim, é porque ela quer viver aquela vida errada. Porque quem aceita a verdade não vai questionar. Ele vai apenas balançar a cabeça, como eu estou vendo alguns balançando a cabeça assim, fazendo assim para mim. Agora, aqueles que são metidos a sabedores, eles vão fazer assim. E às vezes não sabem de nada. Para se pegar um peixe, você tem que usar uma isca. O diabo nunca vai entrar na vida de uma pessoa sem a permissão da pessoa. A mesma coisa, Deus nunca vai entrar na vida de alguém se ela não permitir. Se ela não permitir, melhor dizendo, Deus não vai entrar. Eis que estou à porta e bato. Se abrirdes, eu entrarei e cearei convosco. Apocalipse 3. Então Deus não vai invadir a vida da pessoa, porque existe a questão da liberdade. A mesma coisa o diabo. O diabo não entra na vida da pessoa se ela não quiser. O pessoal fica aí com medo do diabo. Não precisa ter medo não, mas nós não vamos enfrentar. Mas também ele não vai entrar na sua vida se você não quiser. Então ele usa de isca. Ele vai entrar sutilmente. O diabo não vai entrar assim de vez, porque humanamente, né, nós já temos um certo medo do diabo. Tem gente que nem usa o nome dele, achando que vai acontecer alguma coisa, né? Ainda mais que diabo é uma palavra que quer dizer divisor, vem do grego, diabolos, divisor, é só isso, é aquele que divide. Aí fica usando outros nomes, né? Para não falar o nome, mas de uma certa forma é um sinônimo, mas está dizendo a mesma coisa. Então o diabo existe, e ele vai entrar sutilmente. Como é que ele pode entrar sutilmente? Vocês podem ficar abismados, mas pela música ele entra. O diabo entra pela música na vida da pessoa. Pode ser até rock pesado, ou pode ser música bem suave. A questão é a letra. Vai vendo a letra para você ver. Aqui no Brasil, né, tem muita gente que gosta de música americana. Aí canta a música americana, que é uma beleza, mas não sabe a letra. E a letra está falando de ocultismo, de consagração ao diabo. E a pessoa está cantando. Claro que ele não vai usar o nome diabo, ele vai falar alguma coisinha assim, de um ser, de uma energia superior, que aí você vai percebendo para você ver. E observe, até falando da questão do rock pesado, você já ouviu pessoas que ouvem rock mesmo pesado, eles levaram uma vida cristã? Não levam. Você pode ver esses rock pesados que tem por aí, guitarra, fogo subindo. Veja como é que é o rosto deles.
aquelas pinturas parecendo de diabo mesmo, cabelo arrepiante, daquela coisa toda. Aí já tem os sabichões que estão dizendo, está exagerando. Isso não é problema seu. Quem avisa, amigo é. Esses filmes de terror, o diabo entra através dos filmes de terror. Porque uma coisa vai puxando outra. Tem gente que gosta, né, daquelas coisas pavorosas. Aí depois a pessoa não consegue dormir. E depois começa a dizer que está tendo visões, que está vendo coisas escuras passando na frente dele. Aí vai atrás de quê? Porque uma coisa vai puxando outra, né? Eu não sei como é que uma pessoa tem coragem de assistir filme de terror. Tira o sossego da alma. A pessoa fica inquieta. Não dorme direito. Vocês pensam também que esse filme de violência não leva? Leva. Violência, não matarás. Eu estou dizendo, uma coisa vai puxando outra. Que a pessoa vai sempre se aprofundando. Vocês pensam que pornografia, filmes pornográficos não levam? Leva. Porque a pessoa vai cada vez mais se aprimorando no prazer. Porque o que é que o diabo quer dar? Prazer. E aí o satanismo vai entrando, porque depois a pessoa vai se aperfeiçoando, vai pegando para saber mais, e vai, quando pensa que não, já está lá. Sendo dominado por ele, sem estar possuído, mas sendo dominado. Vocês pensam que a droga também não leva, não? A pessoa vai se drogando, vai se drogando, vai se drogando, vai se drogando. E vai se tornando viciada. Você já viu pessoas que usam a droga e vêm para a missa, ficar rezando? Está vendo como é que tira? É o mundo deles lá. E a superstição? Vocês pensam que a superstição não leva também, não? Porque já é uma troca, né? Você atribui aquela coisa como se aquele negócio fosse te dar sorte ou não. Então você já abandonou Deus, porque olha, o que é que o diabo veio fazer? Roubar. Então, em vez de você ir atrás de Deus, você já vai achando que aquele material, aquela coisa vai te dar alguma coisa. Como eu estou falando para os católicos, né? E alertando, o tempo não dá para se aprofundar, estou falando só de forma superficial, depois você aprofunde para você ver se não é verdade. A yoga, você pensa que a yoga não leva também, não? Essas meditações transcendentais, essas meditações orientais, as pessoas ficam ali, né, entrando num tal de não sei o que, fazendo meditações. Olha bem, eu posso. Não, você não pode nada, quem pode é Deus. Me desculpe eu dizer, me desculpe não, estou falando a verdade. Você não pode nada. Às vezes o pessoal diz, padre, você vai celebrar missa amanhã às 6? Eu não sei. Se Deus não me levar essa noite, eu vou. Se eu não ficar doente, eu irei. Porque quem é que pode? Se a minha vida está na mão de Deus, quem manda na minha vida é Deus. Eu estou falando da yoga, mas essas questões de nirvana, né? Você vai chegar a um auge do nirvana, e você vai eliminando, até chegar a um grau que você parece que levita. Muito cuidado. E os católicos estão por aí, envolvidos nessas coisas, dizendo que tudo é bom e tudo é maravilhoso, porque eles querem atingir a paz. Que paz? Se só Deus pode nos dar a paz. Como é que eu busco isso? Como é que eu busco a paz fora de Deus? Muito cuidado. Porque eu estou dizendo, o diabo, ele dá a isca. Aí você vai se aprofundando. E na medida que você vai se aprofundando, vai chegar uma hora que você vai buscar um mestre. E que mestre é esse? Se não for nosso Senhor Jesus Cristo. Pode observar. Observe seu filho que fica nesses jogos, videogame,
determinados videogames, vigie para você ver, e a partir dali você veja os atos, como é que seus filhos estão agindo depois que começou a brincar com determinados videogames. Você tem que pesquisar, tem que ver que jogo é aquele, para você ver, veja os atos dos seus filhos. Só o vício de jogar já leva a abandonar Deus, porque ele já não reza mais, já não vai na igreja. Tem gente que vive no videogame, só sai, me desculpe eu dizer assim, para mijar, porque não tem jeito. Só sai para ir no banheiro. Porque é um abandono de Deus completo. É sutil. E agora, como já está acabando o tempo, tem aqueles que fazem um pacto com o diabo mesmo. Pacto. Porque depois que a pessoa vai se aprimorando, vai crescendo e tudo, aí chega um momento que ela faz um pacto. E aí entra a questão da possessão mesmo, porque fez um pacto com ele. Pode ser até de sangue. Vou dar um exemplo. Uma vez, eu atendendo uma pessoa e ela estava preocupada. Meu pai morreu. E ela disse assim: padre, eu não sei se meu pai foi para o céu. Eu acho que ele foi para o inferno, padre. E nessa hora a gente fica meio assim, né? Ainda mais quando a gente percebe que realmente a ação levou. E a gente fica ali meio que... Então reza, a gente quer dizer, reze, mas a gente está vendo que foi mesmo. Então o que foi que ela disse? Ela disse que o pai dela era muito pobre. E um dia o pai dela disse o seguinte: eu não quero viver na pobreza, porque o que é que o diabo quer? Da riqueza. Olha a contradição, né? Jesus diz bem assim, olha: o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. E o diabo, ele dá riqueza. O que foi que ele falou lá para Jesus? Se você se prostrar diante de mim, aquela voz sinistra, né, que a gente ouve de Satanás, assim, que talvez não foi com essa voz sinistra, mas isso dá um peso para entender a maldade, né? Se você se prostrar diante de mim, eu te darei todos os reinos da face da terra. Então ele está dizendo que a riqueza é dele. Aí Jesus diz: adorarás somente ao Senhor teu Deus. Então esse homem muito pobre, isso ele contou depois para a filha dele, quando ele estava já para morrer. Ele disse assim: eu não quero ser mais pobre. Aí ele fez uma oração para o diabo, para Satanás: se você me der toda a riqueza que eu preciso, eu vendo a minha alma para você. Eu não, ele, né? Ele vendeu. E a menina falou: padre, a vida do meu pai começou a prosperar. Meu pai começou a ter terreno, e meu pai começou a ter fazenda, uma vida rica. Mas meu pai não queria saber de igreja, de Deus. Quando falava de Deus, ele não queria saber. Até que chegou um dia que meu pai disse assim para mim: resta pouco tempo de vida para mim. Ele está pedindo, ele está me chamando. Ele quem? Jesus Cristo? Ele está me chamando. A menina não entendeu nada. Aí disse que, passados uns 2 dias, ela encontrou o pai dela todo cortado e enforcado. Ela disse que ele foi, se cortou, pegou uma corda, colocou no pescoço e se jogou e morreu assim. Ele está me chamando. Aí ela veio perguntar: padre, meu pai se salvou? Fica a pergunta para vocês responderem. O homem vendeu a alma para o diabo mesmo. Aí diz que depois que o pai morreu, tudo que eles tinham decaiu, perdeu-se tudo. Não é história de carochinha que eu estou contando. Eu estou contando uma verdade que uma moça falou para mim em relação ao pai dela.
Todas as finanças caíram e voltaram à pobreza de novo. O diabo deu o que ela queria, o que ele quis. E quando ele terminou a vida dele, aqui ele pegou tudo de volta. E ainda tem gente dizendo que o diabo não existe. Eu creio, eu acho que deveria colocar no creio, né, nas orações que a gente reza lá, deveria ter um tópico também, eu creio na existência do diabo, deveria ter de lá, porque o que o diabo quer é que você não acredite na existência dele. E eu termino dizendo, como sair? Só se confessando. A confissão, meus irmãos, já é a renúncia. O pessoal fica achando, eu tenho que fazer renúncia, tenho que fazer. Tem gente que faz renúncia, um monte de renúncia, mas não se confessa, porque na confissão já acontece a renúncia. Eu te peço perdão, Senhor, por ter servido ao diabo e não quero servir mais. Estou arrependido. Eu te absolvo em nome do Pai, do Filho, pronto, está livre.